Olá, pessoal, tudo bem? A Luciane e eu nos propomos a gravar esse vídeo a fim de tirar as dúvidas aí do projeto Copa, certo? É um projeto que aconteceu por muitos e muitos anos aqui na nossa escola, na nossa unidade escolar, porém, no período de pandemia, a gente precisou fazer a pausa, né? Que o distanciamento social nos obrigou. No entanto, está no momento de nós retornarmos aí a esses projetos e o que a gente sempre costumava dizer aqui, eu sei que tem muitos professores novos também, eles não estão acostumados, a cada ano a gente ia melhorando um pouco, né? Até que no ano de 2018 nós tivemos aí três grupos de apresentações muito boas, fantásticas, né? O pessoal da manhã, da tarde, da noite apresentaram trabalhos aí sensacionais. Então eu vou mostrar para vocês aí o que é o projeto Copa, tentar tirar as dúvidas que estão surgindo. Evidentemente, vão surgir outras, as dúvidas podem ser que continuem. Caso vocês continuem com dúvidas a respeito desse projeto, é só nos procurar que nós vamos procurar dirimir essa dúvida da melhor maneira possível, certo? Então, eu preparei uma apresentação com o auxílio da Luciane, né? Onde nós separamos aí tudo o que precisa ser feito nesse projeto. Então, vamos lá, vai aparecer aí uma apresentaçãozinha. Então, o projeto Copa Clase, certo? Ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento é o esportivo, né? O que os professores de educação física fazem um campeonato de futebol, né? Tanto masculino quanto feminino. Os professores de educação física, a professora Flávia, desculpa, o professor Flávio, a professora Viviane, a professora Livelton estão já organizando esse campeonato, estão definindo regras, definindo datas, as orientações a serem passadas para os alunos e assim que estiver pronto a gente passa para o restante do grupo. Tá? Então, o projeto Copa ele tem como objetivo geral promover o contato dos alunos com diferentes culturas, né? Grande parte das vezes a gente conhece por ouvir dizer, por ouvir falar, que determinado país tem uma determinada tradição, um determinado costume, um jeito de falar, um jeito de se vestir, um rito religioso diferente daquele que nós estamos habituados, né? O nosso objetivo geral tem tem por premissa o seguinte: promover o contato dos alunos com outras culturas através da pesquisa e exposição de elementos que permitam abrandar visões estereotipadas e ou preconceituosas da identidade cultural dos países que compõem os participantes da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2022. Certo? Então, a nossa intenção é diminuir a visão estereotipada que os alunos possam ter. Por exemplo, será que todas as mulheres árabes se vestem daquele jeito? Será que todo africano tem um tipo de cultura com a qual a gente vê em filme, vê em desenho animado? Ou será que é diferente? Ou será que eles são parecidos conosco? Ou são muito diferentes, né? Então, a nossa intenção é fazer com que o aluno vá lá, pesquise e saiba, e passe a ter uma visão isenta de preconceitos e livre de estereótipos que a cultura ocidental tende a criar sobre as outras culturas. Eu separei essa falinha aqui do cantor Stevie Wonder, né? O racismo é sinal de ignorância. Para conhecer a cultura do outro país, é preciso estar desarmado de preconceitos raciais. Então, a nossa intenção também é fazer um gancho aí na luta contra o preconceito racial também, certo? Bom, vamos lá. Nós temos três objetivos específicos aqui, né? Que estão na produção de um videocast com itens acerca do país da sala. Então, como vocês perceberam aí no corredor, tem ali a nomenclatura de cada sala, mais o país que o professor coordenador sorteou, né? Então, o sexto A está com um país, o sexto B com outro, o primeiro termo com mais um, o segundo termo com outro, a segunda série do ensino médio com outro e assim por diante. Então, cada sala produzirá uma pesquisa bem abrangente a respeito desse país, certo? O segundo item, o segundo objetivo a ser alcançado é realizar um desfile onde são apresentados trágicos típicos desse país. A gente pensa assim, é muito difícil, é muito complicado, como é que eles vão conseguir, como é que eles vão fazer? Eu tenho certeza do que vão.
Mais adiante eu vou mostrar algumas fotos de alguns trajes típicos, ou que os alunos confeccionaram, ou que eles conseguiram emprestados. Nós tivemos alunos em anos anteriores que foram até a embaixada do Japão para poder fazer esse empréstimo. Então, saem trabalhos assim fantásticos. E, por último, realizar uma apresentação de dança alusiva ao país com o ritmo típico e roupas que lembrem o país, certo? Então, essa dança, os alunos adoram, os alunos se empolgam, apresentam. Mais adiante, a gente pode colocar no grupo alguns vídeos que vocês têm, algumas fotos que vocês tenham de danças que os alunos já apresentaram. São sempre trabalhos assim muito bonitos, muito bem elaborados e muito bem feitos. Bom, como dito no planejamento, nós temos os itens a serem avaliados serão desfiles de trajes típicos, a dança alusiva ao país e a apresentação sobre a história do país, tradição em copas, entre outros, em forma de videocast. O videocast é um vídeo em que não necessariamente a pessoa precise aparecer como eu estou aparecendo aqui no cantinho da tela. Um videocast pode ser a voz de um narrador, de um locutor, e imagens e outros pequenos vídeos, certo? Apresentando aí os itens que já nós vamos discutir. A data de apresentação caiu para os dias 17 e 18 de novembro de 2022, certo? Então, a gente tem um tempo aí razoável, certo? Mas eu costumo dizer para os alunos, não adianta você ter aí 1 mês, 2 meses adiante para fazer um trabalho e deixar para fazer. Então, cabe ao professor não apenas ministrar, delegar ali o trabalho, mas também cobrar resultados, cobrar datas, cobrar prazos menores, dividir aí as tarefas a serem realizadas, a fim de, lá no dia do produto final, estejam todos os itens prontos, certo? Evidentemente, a gente precisa ressaltar aqui, mas nós já falamos, esse projeto Copa, ele vale nota, e o professor coordenador, ou professores coordenadores, como nós vimos que tem salas aí que tem uma dupla de professores, eles vão fazer uma nota para esse trabalho, essa nota individualizada. E algo que é interessante você colocar na cabeça do aluno é que talvez essa nota final possa te ajudar lá no final do ano, na hora de fechar ali o seu conceito final. Então, é importante o professor ter essa cartinha na manga aí, tá bom? Bom, aí tem um pouco do nosso histórico. Vocês estão observando aí da Copa de 2018. Não foi de propósito, certo? Mas aqui tem a sala da professora Jeane e aqui tem a sala do professor Eduardo, certo? Não precisa nem falar que a professora Jeane ficou lá entre os últimos colocados, certo? Por que eu estou falando isso? Porque termina gerando aí uma competição. As salas competem entre si. Nós escolhemos alguns jurados aí e que dão notas e os alunos querem saber qual é a posição dessa sala. Se o pessoal perceber aí, esses alunos, ó, o Gustavo, o Pablo, o Cauê, o Juan, o Guilherme, a Jéssica, a Suelen, a Edila, a Júlia, o Lucas, desculpa se eu esqueci o nome de alguém aí, desculpe-me, são os alunos do terceiro ano de hoje, desse ano, de 2022, eles estão no terceiro. Nesse período aí, eles estavam no 8º ano, certo? A professora Giane fez aqui uma representação de um país africano, ó, reparem que eles estão com roupas aí relacionadas a esse país. Eu não recordo que o país, se não me engano, era Nigéria. Aqui nós temos também alunos que estão no terceiro ano, estavam no terceiro ano passado, na verdade. Aqui é a Argentina, aqui o Brasil, e os professores aqui participando de forma bastante ativa. Aqui vocês podem observar aí uma salinha lá do 6º ano, ó, se vestiu todinhos de portugueses, certo? As meninas com esse lencinho na cabeça, os meninos de camiseta vermelha, né? Eles não são a turma do PT, eles representam aí Portugal, certo? Bom, continuando aqui mais uma foto histórica aí, uma apresentação do Brasil, certo? Possível perceber aí
evidentemente por conta da cor, mas nesse ano aí o Brasil não teve chance, perdeu para a Argentina. Aí vocês estão vendo aí o corpo de jurados, um corpo isento, um corpo de jurados aí imparcial, que vota ali de maneira bastante ética e bastante profissional, e sempre ali tem o vencedor. Do lado esquerdo nós temos uma bandeira do Brasil, que foi um dos itens daquele ano, do ano de 2018. Aqui vocês podem observar também o pessoal do ensino médio, certo? Aqui, ó, vocês podem observar o pessoal do ensino médio já dançando. Se não me engano, esse país aqui, se não me engano, não, tenho certeza absoluta que a França, num traje típico das danças lá, das danças francesas, se não me engano, chama-se cancan, essa dança, se não me falha a memória, ó, repare que eles trouxeram aqui uma torre Eiffel, e tem essa gatinha aqui da minha esposa aqui, ó, a professora Luciane, aqui a professora Keila, aqui também, orientando aí o trabalho do Brasil. Reparem que eles fizeram uma bandeira muito criativa, uma réplica aqui de um estádio de futebol, certo? Então, isso aí é um nível dos trabalhos anteriores, são trabalhos, assim, muito criativos, certo? Bom, o videocast, eu separei aqui um exemplo, eu tenho ainda o videocast lá de 2018, eu vou passar rapidamente e vou fazer uma breve descrição do que tinha nesse videocast. Lá no ano de 2018, a gente separou apenas a parte esportiva do país, certo? Então, o videocast fala basicamente sobre a parte esportiva lá da Argentina. Então, nós, com a ajuda de um aluno de ascendência boliviana lá na época, ele ajudou os alunos a falarem espanhol. Então, os alunos dessa turma, que era o nono A daquele período, apresentou grande parte desse trabalho falando em espanhol. Então, ó, repare aí o videocast, começou a estar rodando, ó. Eles estão falando, os alunos falavam e o vídeo rodava lá, certo? Em espanhol, o que eles estavam falando, certo? Eles estavam se apresentando como Alves Celeste, apresentaram aí as camisetas do time, a evolução do escudo lá do time argentino, depois também falaram que é o esporte mais praticado do país, também foram buscar fotos, fotografias de garotos e garotas argentinas jogando futebol ali, assim como no Brasil, qualquer lugar vira um campinho, né? Vocês podem observar. Então, o videocast não é muito complicado. Aí, um pouco da história da Copa, da primeira participação, o hino nacional também, que era um item interessante. Aí eles pegaram ali uma parte dos jogadores cantando ali antes de um jogo. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui esse vídeo que está sobre o... Aí todas as participações das Copas do Mundo, né? Com a posição da equipe, se foi campeão, se foi terceiro lugar, se foi vice-campeão, se chegou à final, se não participou, e assim por diante. Todas as participações de Copa, né? Bom, eu vou dar uma pausada nesse vídeo aqui, se você tiver curiosidade. Esse vídeo está lá no meu canal, Prof. Eduardo Coelho, tá? Se inscreve lá, dá um joinha. Aí eu vou pausar aqui para a gente continuar falando um pouquinho sobre o videocast desse ano, né? Então, o videocast desse ano são as informações geográficas, primeiramente, né? Capital do país, localização, curiosidades geográficas do país. A moeda, certo? O tipo de dinheiro que é utilizado. O idioma predominante, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: aqui no nosso país, nós temos como idioma oficial o português, mas nós temos outros idiomas sendo falados no nosso país, reconhecidos pela Constituição. Libras, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, é reconhecida pela Constituição como mais um idioma usado no nosso país, o Guarani, o Tupi, e assim por diante. Existem países africanos aí que tem vários, então é interessante o aluno ir ali pesquisar e identificar que outros idiomas se falam naquele lugar.
o tipo de regime, né? Esse ano nós temos aí países do Oriente Médio que são regimes diferentes do nosso. Nós temos países aí que tem ali o parlamentarismo, que é diferente do nosso presidencialismo. Nós temos ali a monarquia também em alguns países, certo? Nós temos califados que vão jogar, então é interessante o aluno saber ali que o regime não era apenas o nosso, né? A questão da religião predominante, certo? A gente sabe que o cristianismo é a maior religião do mundo, mas nós vamos ter contato aí com países que tem o shintoísmo, que tem o islamismo, que tem diversas outras religiões, né? A religião anglicana e assim por diante. Então, é importante que o aluno vá lá conhecer a religião do outro e também passe a ter uma visão de que a religião dele não é a certa, não é a errada, não é essa a questão que procura se levantar, mas sim que existem outras diferentes e que a gente precisa respeitar, certo? Depois a culinária, certo? A culinária dos países são muito diferentes da nossa. Alguns países, aí, algumas curiosidades. É interessante aguçar no aluno a buscar algo que seja muito diferente do nosso, muito contrário daquilo que a gente está acostumado, certo? E fazer com que o aluno pesquise, veja, se interessante for uma atividade interna da sala, quem sabe ali produzir um prato típico daquele país ali para o pessoal da própria sala ali. Aspectos de cultura, como danças típicas, músicas como folclore, ritos, entre outros aspectos importantes de cultura. Pontos turísticos, né? Nosso mundo nosso planeta é maravilhoso, cheio de lugares bacanas aí, e às vezes o aluno não conhece, não sabe nem por foto, ou vê uma imagem que está no livro, mas não consegue associar a um ponto geográfico, a um país, a uma região. Então é interessante pontos turísticos. Cidadãos famosos, né, que é bastante interessante. Cantores, artistas, cientistas, homens, mulheres que são valorosos aí para a sociedade daquele país. Por último item obrigatório a se constar no videocast a participação do país nas Copas do Mundo. São países diversos. O nosso país, o Brasil, é o único a disputar todas as Copas do Mundo, mas tem país aí que vai debutar, que vai ser a primeira participação, tem país que vai ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Então, mostrar qual a melhor posição que o país chegou, se o país nunca chegou, por que nunca participou de uma Copa do Mundo e assim por diante. Algo que a gente procura corrigir, de anos anteriores, a questão da quantidade de tempo, certo? A gente pede para que se tenha entre 3 e 5 minutos. Por que isso? Se fica muito curto, falta informação, vai ficar incompleto. Se fica longo demais, o pessoal que for assistir se dispersa, então termina ficando um trabalho enfadonho. Então, o ideal é que se coloque o videocast ali, que o pessoal ouça, que o pessoal consiga perceber ali, ver ali o que os outros países, o que as outras salas fizeram, mas dentro de um pequeno espaço de tempo para que o público se sinta atraído em assistir, em ver essa pesquisa de forma concreta. Os formatos de vídeo são os mais variados possíveis. Se vocês forem no canal do YouTube da escola, aí é só colocar lá na escola, lá no YouTube o nome da nossa escola, você vai ver o nosso canal, você vai ver que tem trabalho de aluno feito em formato de TikTok, com chroma key, com fundos diferenciados, tem trabalhos feitos aí das mais diversas formas. Nosso aluno é bastante criativo, ele só precisa ter essa criatividade apontada para o lugar correto. Aí é o professor coordenador que vai fazer esse apontamento, certo? E depois, por último, a questão do desfile. Reparem aí que esse aí é um traje típico. As meninas possivelmente confeccionaram essa roupa aí, certo? A saia, eu acredito, né, que deve ter sido confeccionada. A blusinha, elas já poderiam ter, esse penacho aí devem ter confeccionado também. A roupa dos meninos aí também é muito simples.
Aí o que a gente pede aqui? Um casal, certo? Para fazer esse desfile dessa roupa típica, e mais uma pessoa explicando essa roupa, certo? Porque para que os outros percebam, não simplesmente vejam a roupa, mas também percebam ali que ela tem alguma característica, ela tem alguma importância cultural, ela tem alguma importância social para aquele país, certo? Sempre lembrando, procurando sempre fugir de estereótipos, procurando sempre fugir de visões preconceituosas a respeito do país de outrem, tá? A questão da dança também, ó, reparem essas meninas aí muito bonitas, ó, todas vestidas aí como as japonesas se vestem, né? Reparem aí que elas devem ter, se eu não me engano, foi essa turma que foi lá no consulado, na embaixada do Japão aqui em São Paulo, para poder pegar orientações ou pegar roupas emprestadas, certo? A dança não precisa ser necessariamente com as roupas do país, mas que sejam alusivas ao país. Por exemplo, o Brasil, vestidos de verde e amarelo, e assim por diante. A Espanha, preto e vermelho e amarelo, e assim por diante. A questão das cores do país, o número de participantes é livre. Nós já tivemos danças aí no palco com 2 alunos, nós já tivemos danças com a sala inteira, com uns 30 e poucos alunos dançando, certo? Sempre buscando roupas comportadas, tanto para meninos quanto para meninas, independente da orientação que tenha, com roupas comportadas, sem decote, sem roupas rasgadas, sem shorts curtos, certo? Sempre lembrando que nós estamos numa escola. Movimentos também, a gente pede para que sejam evitados movimentos sensuais, sensualizadores, apesar de algumas danças pedirem esse tipo de situação, certo? Então é isso. Espero que tenha ajudado aí, que vocês, os professores novos, tenham percebido aí o que é o projeto Copa do Mundo. Acontece de 4 em 4 anos. No ano que não tem projeto Copa, a gente varia um pouco, coloca regiões do país, estados, ou temas como filmes, a gente já usou também, banda cover e assim por diante, certo? Sempre lembrando, evidentemente que vai surgir a competição, claro que vai ter competição, cada sala vai querer ser melhor que a outra, mas a gente sempre pede, respeita teu colega de trabalho, não diminua o trabalho do colega, certo? A gente procura ter essa competição, é bacana, é legal, os alunos adoram essa competição, mas a gente sempre tem que pedir a questão da ética, sempre em vigor aí nesse tipo de trabalho. Então, muito boa sorte a todos. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de sugestão também, é só chamar a mim ou a Luciane, tá? Estamos aí à disposição de vocês. Um abraço e tchau, tchau.